Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho. Agora, definitivamente, o nome vai ser Cachaçinha com Alho. Depois de vários dias de pesquisa, né, chegamos a esta conclusão. Hoje com a camisa do Bahia. É o Bahia que me fez sofrer bastante lá, né, Edilson, doutor Edilson? Nos fez sofrer lá em 88. Eu sou colorado, né? Mas nós perdemos um título brasileiro pro Bahia. Acreditem, em pleno Beira-Rio, final no Beira-Rio, não conseguimos ganhar do time do Bobô e companhia. E eu tô usando essas camisas dos clubes para mostrar a diversidade um pouco desse país e do mundo, né? Senão a gente fica fechado no nosso Grenalzinho aqui, né? Ou no nosso Grenal, não é pequeno, mas não é tudo, né? Tem muitas coisas no mundo. O pessoal entrando na live aí, já vamos contando o seguinte, pessoal. Estamos com o canal no YouTube. Tão discutido e falado, conseguimos fazer, né, gente? Deu um dia de trabalho, né? Mas tá lá o canalzinho no YouTube, já tem 5 ou 6 lives lá que a gente conseguiu, daí tem copiado, Facebook, baixar e blá 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 e conseguimos, Christian Rogers. Tá lá no no YouTube o canal Cachaçinha com Alho. Pode procurar pelo meu nome, Alisson Ferronato, ou pelo nome da live, que é Cachaçinha com Alho. Inclusive é o que aparece primeiro, ele é Cachaçinha com Alho. Desejando um feliz ano novo, né? A gente vai começar falando de 2019 para depois chegar em 2020 para ver se dá para ter muita esperança. De qualquer sorte, né? A nossa vida pode melhorar a partir do que a gente possa mudar os hábitos e fazer com que ela melhore, né? Porque senão a gente vai ampliando os nossos limites, né? É, e enfim, a vida não muda, né? A vida muda se a gente mudar. Mas eu começo com o texto que eu li agora há pouco e publiquei no meu Facebook. A pauta é o meu Facebook, você sabe. Com o padre Juliano Sá lá na Praia do Remanso, em Xangri-Lá. Um abraço. Do Gregório Duvivier, do Porta dos Fundos. Eu falei rápido porque eu tenho medo de não saber essa pronúncia aí, tá? Mas o humorista do Porta dos Fundos que fez um texto muito bom agora, um resumo muito importante, muito interessante de quanto tempo a gente voltou para trás em um só ano, em 2019. Né? Até 2016 a gente debatia é, quais as políticas públicas que iam melhorar a vida das pessoas. Depois a gente, bem ou mal, teve uma eleição em 2018 e a gente debateu qual modelo, bem ou mal também, mais mal, porque foi uma eleição poluída, uma eleição desigual, uma eleição qual o principal candidato foi retirado, né, da disputa, o candidato que venceria as eleições. De qualquer sorte, o do Vivier fala o seguinte: o Bolsonaro representava a volta à ditadura e o Haddad a volta aos governos, ao tempo do governo Lula, né? E alguns outros candidatos ele fala e que também se remetiam a processos do passado, né? E nós chegamos em 2019, sempre que se tem uma eleição, se gera uma expectativa. Por exemplo, quem votou no Bolsonaro esperando segurança, por exemplo, esperava isso, esperava uma melhoria na segurança pública do país. Só que não se antenou que a segurança que o Bolsonaro falava não era a segurança pública. Era a segurança privada, feita pelas milícias para quem tem dinheiro. São coisas diferentes, né? Quando ele falava de melhorar a vida, ele não falava em melhorar a vida das pessoas mais pobres e mais humildes. Ele falava em melhorar a vida da classe média alta e melhorou. Eles estão se sentindo mais fortes, melhores, né? E o povo se sentindo mais fraco e humilhado e sem poder comer carne. Essas festas de fim de ano, né, em que pese todas as famílias se esforçam para fazer uma festa bonita, para se rever e tal. Só um parênteses ali, é engraçado o pessoal que não acredita que a Terra é redonda, que acredita que a Terra é plana, fazer uma festa de Ano Novo, né? Fica uma interrogação. Mas parece que fizeram, inclusive, né? Eu vi vários bolsonaristas aí fazendo festa. Então, gente, o governo Bolsonaro ele foi levando o país, isso eu quero fazer um link da fala do Vivier, espero que esteja certo essa pronúncia, com o do professor da USP, que diz
Exatamente a mesma coisa, só que em outras palavras, na linguagem mais acadêmica. Ele diz: baixou o padrão ético médio do brasileiro, né? Ou seja, hoje está mais bonito a gente fazer coisa errada, está mais tolerável, a gente está menos sociável. A gente chega ao ponto daquele velho da van, por exemplo, falar mal das pessoas com deficiência. E isso tem aplauso de algum setor da sociedade, né? A gente chega ao ponto de alguém se expor a este ridículo, e mais do que ridículo, a essa tamanha maldade, num país que diz que a dignidade da pessoa humana é princípio fundante, está lá no artigo 3º da Constituição. Alguém vai e usa toda a mídia possível, que ele é possível, e muita mídia ele é possível, porque ele é uma pessoa bastante rica, né? Em termos financeiros, e muito pobre em termos humanos, de falar isso, né? Então o padrão ético hoje parece que as pessoas podem tudo, né, Gess? Do ponto de vista de romper com a civilidade, né? Ou seja, não respeitar o outro. E isso não é democracia, não se constrói democracia quando a gente não respeita o outro. A democracia é o inverso disso. É respeitar absolutamente na sua integralidade, na sua dignidade, todas as pessoas. Mas aí nós temos um problema sério, né? Esse mesmo texto que está ali, para vocês lerem que eu estou falando, do Gregório, ele fala que o Bolsonaro representava uma volta à ditadura, né? E que se tornou pior do que isso, porque em vez de voltar para 64 na ditadura, voltou para os anos 30, na ascensão do fascismo. A gente viu, está vendo todo dia templos religiosos de matriz africana sendo incendiados, vilipendiados, né, o que é crime no Brasil. Nós estamos vendo a própria Porta dos Fundos, a produtora essa foi vítima de um incêndio também agora, na semana passada, né? Então nós estamos voltando a uma era em que a direita se acha no direito de fazer isso, né? E esse professor da USP, que eu também repliquei o texto, ele fala que a nossa direita ela tinha uma outra tradição, pelo menos o setor majoritário da direita, que era da ordem e da lei. Inclusive está no na nossa bandeira, ordem e progresso. Mas hoje nós temos uma direita que desafia o Estado de Direito, né? É o Estado democrático de direito, que seria um Estado no qual todos nós deveríamos caber. É todos, tá? Inclusive aqueles que eventualmente a gente não gosta, ou de que aqueles que a classe média alta, principalmente, né, não gosta, que são os pobres, os negros, aqueles que elas acham que são um empecilho e que são uma ameaça ao seu poder. Infelizmente, nós vemos um país onde a luta de classe é diária e constante e violenta. Bueno, isso que acontece no Brasil tem muito a ver com o nosso desconhecimento da história. Aí tem uma outra pesquisa que saiu agora também, que 2/3 da população desconhece o que foi o ato institucional número 5 da ditadura militar de 68. Pessoas que votaram no Bolsonaro achando, tem uma ideia romanceada da ditadura, que tinha ordem, que tinha segurança, não sei o que, aquele papo furado todo, né? Que foi um período de muita corrupção, né? E onde a corrupção, inclusive, era proibida investigar, inclusive por conta do AI-5, e as pessoas nunca ouviram falar no ato institucional número 5, inclusive fechou o Congresso, que durou 10 anos, que impediu direitos políticos de adversários do regime, impediu direitos políticos dos adversários do regime. A ideia de prender adversário político não é nova. Lembrar de quem? Brizola teve que sair. Hoje eu vou repetir isso que eu já disse em algumas lives. Tá muito fácil ser brizolista hoje, né? Ah, o Brizola sim, o Brizola era bom. Mas quando o Brizola estava vivo, queriam matar e expulsar do país. Hoje ele deixou de ser uma ameaça ao poder. Hoje o Brizola não pode mais concorrer à eleição. Hoje quem pode concorrer pela esquerda é o Lula, o Haddad, o Ciro, né? A Marina, sei lá, né? Pela esquerda, não sei. O Boulos, né? Esse sim, com muita categoria para ser um candidato pela esquerda. Então, imagine, mais de 70% das pessoas desconhece o ato institucional que durou 10 anos e que cassou direitos políticos, fechou o Congresso e acabou com o habeas corpus. Habeas corpus é aquela ação que o Flávio Bolsonaro entrou agora, cerca de 10 dias atrás, para não ser preso.
É a direita mais hipócrita de todas as histórias. Defende uma ditadura que não existe habeas corpus, mas pede habeas corpus quando tem uma investigação contra si. Habeas corpus é um princípio básico da democracia, gente. É livrar o corpo do peso do Estado, ou da força bruta e pesada do Estado. Né? É dizer, para aí, vamos primeiro ter o devido processo legal, a presunção de inocência. A ditadura, com o ato institucional AI-5, né, o ato institucional número 5, acabou com isso. E perseguiu do João Goulart, né, que era o presidente que foi deposto, ao Juscelino, por exemplo, que era um político de direita e que apoiou o golpe, inclusive. Depois foi perseguido pelo golpe. Aliás, o Juscelino não aprendeu, né, com essa direita, porque a direita combateu ele, derrotou ele, depois ele apoiou a direita para dar o golpe no Jango. Enfim, gente, são muitas coisas. Agora, o que vai acontecer em 2020, gente, eu sinceramente não sei. Né? Pode o Bolsonaro cair, pode não cair, pode essa extrema-direita continuar galgando espaços. Agora eles vão ter um festival neonazista em Canoas. Os policiais antifascistas, tem muito policial antifascista, tá? Nem todo... Né? Não dá pra achar que quem é policial é de direita automaticamente. Não é isso. Não é assim, não foi assim na história e não será assim. Né? Já estão alertando que haverá um festival em Canoas, o que é um absurdo e é ilegal. A ideia do fascismo ela é ilegal, do nazismo ela é ilegal no Brasil por uma questão simples, artigo 3º, não precisa ler mais do que até o artigo 3º da Constituição para ser contra isso. Está lá a dignidade, princípio fundante do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana. Tá? Por fim, saiu uma pesquisa também, tô cheio das pesquisas hoje. É uma pesquisa que, contraditoriamente a tudo isso que eu estou falando, 57% dos brasileiros entendem que as políticas de combate à desigualdade social são mais eficientes do que, por exemplo, o aparato estatal repressivo para garantir segurança pública, e aí pública de verdade, para a população brasileira. 57 a 41 deu a pesquisa. E olha que a gente defende que se faça as duas coisas. Tem a política social e tem uma polícia estruturada, mas não somente repressiva. Repressiva, sim, é o crime, mas uma polícia que age com inteligência, não matando o pobre, perseguindo o pobre, mas que sim tenha mecanismos de inteligência para pegar os grandes ladrões do país, as grandes corporações criminosas, não, né? Grupos criminosos, né? Enfim, mas entre a escolha e uma e outra, a população brasileira, majoritariamente 57%, escolheu isso. O que me faz concluir que as eleições de 2018 foram fraudadas de verdade. Porque se as pessoas pensam assim, não pensam como o Bolsonaro, que pensa que tem que sair matando todo mundo e que simplesmente o aparato repressivo resolve tudo, é porque as pessoas votaram enganadas. Porque votaram no candidato que não pensa como elas. Houve toda uma articulação política para a gente chegar nisso, né? Uma articulação política muito grande para a gente chegar neste momento de eleger e de se manter no poder com 27%, cerca de 1/3 da população, ainda apoia o governo Bolsonaro. Depois de dizer todas as barbaridades que fez e do seu governo estar dando certo, ou seja, tirando renda dos pobres e transferindo para os ricos. E a maioria dos países é pobre. Ou seja, a maioria teve um Natal mais pobre em 2019 do que 2018. Né? E se nós contar 2016, que é o do golpe para cá, muito mais pobre. Chega a mais de 20% da perda de capacidade de compra. Sem falar que festa é uma coisa importante para o brasileiro e a festa ficou difícil porque a carne está cara. E muito cara. Né? Alguma coisa, Geisiane? O Ronaldo tá falando que a jogada do Bolsonaro é colocar um contra o outro, deixando os mais pobres sem comida, por exemplo. Exato. Ele criou uma dicotomia como se para ter segurança, por exemplo, voltar no tema da segurança, precisasse um pobre lutar contra o outro, porque há uma ideia de que os pobres são... inclusive teve um deputado deles que falou, né, que se prendia mais negro porque os negros cometem mais delitos. Né? Eles semeiam essa ideia, que não é verdade. Né? O delito que o ser humano, todo ele, branco, preto, amarelo, vermelho, cor-de-rosa, ele está sempre... é possível dele cometer crimes a partir da sua realidade.
Ou seja, se eu não tenho comida, a possibilidade de eu roubar para comer é maior do que se eu tenho comida. Se eu tenho comida e pá, tenho um emprego decente e tal, os meus crimes passam a ser outros. Se eu sou motorista, por exemplo, um crime de trânsito, né? Se eu sou um profissional liberal, não pagar imposto, não recolher imposto corretamente, né? Então, conforme a situação que a gente está. A gente tem um animal condicionado, de certa forma, sociologicamente. Né? Então, essas ideias racistas e todas as ideias, vamos dizer assim, que não respeitam a dignidade da pessoa humana, elas estão absolutamente equivocadas, mas fazem parte do povo pobre, que é vítima disso, acreditar nisso, elegendo outro pobre, seu vizinho, como alvo do seu ódio também. Infelizmente, esse ódio não está só nos ricos, o Ronaldo tem razão, não está só nos ricos, nos poderosos, na classe média que falta pouquinho para ser pobre, acho que é isso que tem medo, né? Quando viu os pobres ascendendo, o governo Lula ficou brabo, né? Infelizmente é isso, né? Isso também existe. Algo mais? O Matheus de Marco disse que Comandante Matheus. uma vez estava procurando meias e encontrou 2 livros. E ali, a partir dali, ele soube que o que passava na TV era mentira sobre a ditadura militar. Reafirmando o que tu falou. E tu veja que a ideia de queimar livros para que as pessoas não façam isso que o comandante Matheus, nosso presidente do PT de Soledade, fez, quando ainda mais jovem do que já é, né? É uma força incrível. Inclusive, como eu falei numa live há pouco tempo atrás, por exemplo, o Paulo Freire. O Paulo Freire, como educador, ele foi eleito não só pela esquerda, ele foi eleito por a maioria dos educadores do país como um modelo a ser seguido. E um modelo a ser seguido não é que ele vai fazer tudo que o Paulo Freire mandou ou escreveu, os princípios básicos do seu raciocínio, da sua lógica educacional serem aplicados no dia a dia. O que as pessoas fizeram? Criaram um monte de preconceito. O que a direita fez? Um monte de preconceito contra o Paulo Freire. As pessoas não leem Paulo Freire e falam mal do Paulo Freire. Eu pedi encarecidamente que simplesmente leia diretamente Pedagogia do Oprimido. Se tu achar que ali tem alguma coisa errada ou um princípio, quando eu falo de princípio, o livro foi escrito há muitos anos, né? É óbvio que ele tem que ser atualizado, contextualizado, né? Mas alguma coisa que seja contra o desenvolvimento social, econômico, harmônico de qualquer sociedade, que me apontem, por favor. Algo mais? Então, pessoal, repetindo, estamos sim no YouTube, né? Depois de muitas chamadas, está lá. Cachaçinha com Alho. Foi definido o nosso nome do programa, né? Vamos chamar de programa, né? Que a gente começa aqui no Facebook e daqui a pouco estará lá no canal no YouTube Cachaçinha com Alho. Só digitar lá Cachaçinha com Alho vai ter essa live e as demais. Um abraço, muito obrigado e que 2020 a gente derrote o fascismo, que haja sim uma frente progressista em 2020 para a gente derrotar o fascismo, para que a gente possa daí sim, num campo democrático e popular, né, traçar outras políticas, como a China comunista. Esqueci de falar dessa, mas o tempo também, né? Para não ficar muito extenso. A China comunista definiu combater ainda mais a miséria naquele país. Ou seja, a China é comunista, tá, gente? A gente vende para a China. O Bolsonaro foi para lá esse dia e disse que não é comunista, porque ele odeia comunista, mas precisa negociar com a China, né? Tu veja como são as coisas na vida, tá? Que a gente tenha muita força para lutar pela democracia, pela igualdade, né? Resistindo e avançando num projeto democrático e popular para que as pessoas tenham mais vida e vida em abundância com muita dignidade, que é o que está na nossa Constituição. Por enquanto é isso. Boa noite e um bom 2020. Um abraço.